Boa tarde, estamos novamente no nosso Café com Direito aqui, minha doutora Caroline Comin, estamos aqui, né, todas as quintas-feiras, trazendo conteúdos relevantes aí para que você, né, que às vezes tem situações que estão esquecidas e que precisam ser resolvidas, para que você aí possa ter um esclarecimento maior, né, de fatos que ocorrem nos seus negócios, na sua vida. Então, caminhe essa live para mais pessoas, essa live vai ficar gravada, e nós hoje, de forma específica, vamos falar de demarcações e delimitações de terras particulares. Por que terras particulares e não públicas? Porque em terras públicas é outra situação. Então, hoje, em específico, nós vamos falar sobre terras particulares, tá? Então, se você aí tem algum imóvel rural e que ainda não fez demarcação, né, do seu imóvel, nós vamos trazer aqui algo bem interessante aí para que você possa entender, né, que cada vez mais as questões na área do direito estão ficando desburocratizáveis. Hoje nós podemos fazer os procedimentos de demarcação de terras pela via extrajudicial. E aí, o que é a demarcação de terra? É a confrontação dos limites, né? Que muitas vezes tem famílias que têm mais que um imóvel rural e estão numa área maior, e aí tem 4, 5 filhos, ou 3, 2, 1, enfim, e não sabe a localização de cada parcela desse imóvel. Então, a importância de saber que é necessária uma organização para que depois, lá nos processos de inventário, não dê problema. Porque a gente enxerga, né, Carol, muitas questões de inventário com problemas justamente porque não fizeram as demarcações da maneira correta. Então, tem questões importantes trazidas aqui, que a demarcação e tanto a divisão também, a divisão é em terras que estão em condomínio. Por exemplo, tem imóveis rurais que estão em condomínio e aí tem duas partes ali que eu preciso fazer a divisão para cada um ficar com uma matrícula separada da outra e ficar cada um dentro da sua organização. Então, para sair fora do condomínio, porque às vezes as famílias não se dão, ou às vezes, eu que estou pagando os impostos dessa terra, a outra pessoa não está pagando, enfim, para fazer para que as áreas estejam organizadas e as obrigações que incidem em relação a impostos nessas áreas também sejam pagas de forma justa. Então, uma coisa importante entender que os requisitos para fazer esses procedimentos extrajudiciais em relação aos imóveis rurais, quanto à forma, é que as pessoas sejam maiores, capazes e que haja uma concordância entre todos nessa demarcação, né? Então, a necessidade muitas vezes, né, de que fora disso, fora desses requisitos, eu obrigatoriamente vou ter que utilizar a via judicial. Eu vou ter que entrar com ação específica, né, de demarcação e divisão de terras, que geralmente elas caminham juntas, elas andam juntas, esse tipo de ação. Mas para que você evite um conflito menor, sempre é mais interessante que se organize e façam reuniões onde haja uma concordância do que área será que área será de cada pessoa ali envolvida, né? Por quê? Para que não precise justamente recorrer à via judicial. Esse que é o interessante, né? Algo que a gente sempre estimula aqui no escritório é aderir à via extrajudicial, porque ainda que de início não estejam de acordo, é possível se realizar reuniões para chegar a um consenso, né? Porque é o que a gente sempre traz. Se as partes não decidirem, vai ter um terceiro que vai decidir por elas. É verdade. Então, essa concordância é lá no tabelionato, mas não quer dizer que não possam ser feitas reuniões, porque justamente a via judicial ela tem custos altíssimos,
extremamente demorados, né? Então, Sim. realmente otimiza muito mais porque as pessoas querem resolver a situação, né? E essas situações são situações onde, por exemplo, o produtor, né, a família que está envolvida lá e que quer, enfim, avançar com seus negócios, é um entrave muito grande. Porque, mas colheu, por exemplo, plantou soja, ou está criando gado, ou plantando aveia, canola, ou, não sei, independente da cultura, arroz, o que for, independente da cultura, sempre vai, mas até onde vai a minha propriedade? Até onde é meu? A gente tem que cuidar isso, né? E isso, geralmente, como aí se resolvem, às vezes, só financeiramente, mas não se resolvem numa situação de fato. Daqui a pouco falece alguém, né? Ou dá algum acidente com alguém e essas questões não estão bem definidas dentro da família. Então, o importante é entender que o direito, né? O direito, a demarcação do imóvel é uma obrigação propter rem, não necessariamente um direito real, mas é uma obrigação. Então é importante, porque justamente você quer, nossa visão sempre é de trabalhar com resolução de conflitos, diminuir os conflitos entre as partes, porque eu conseguindo diminuir os conflitos, reduzindo os conflitos, eu consigo crescer muito mais, eu consigo produzir muito mais, eu consigo ser livre para avançar nos meus negócios. Então é importante também saber que somente o proprietário do imóvel rural tem legitimidade para interpor esse tipo de ação, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Mas a pessoa que está arrendando, né, o arrendatário, ou a posse, a pessoa que está na posse. A pessoa que está na posse, ela não tem essa legalidade, né? Eles podem, em caso, né, de situações onde eles estão em condomínio, aí sim, mas desde que tenham a legitimidade da titularidade da propriedade do imóvel. Então, é um ponto importante, né? Então, você aí que é proprietário de alguma área rural, de algum imóvel rural, é você que tem a legitimidade para fazer isso. E qual é a competência que a gente chama, né? A competência, qual é o lugar de se fazer isso? É o lugar onde está o seu imóvel. Então, no cartório de registro de imóveis, no tabelionato e no cartório, porque essa demarcação é feita por escritura pública. Então, o primeiro lugar na forma extrajudicial, o primeiro lugar é no tabelionato. Depois vai ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Então, qual é o lugar para se fazer isso? É onde está localizado o teu imóvel. Então, se o teu imóvel rural está localizado lá em Santana do Livramento, aonde vai ser feito a escritura pública lá no tabelionato de Santana do Livramento, onde está o imóvel. Se é aqui em Cruz Alta, é onde está o imóvel. O imóvel está aqui em Cruz Alta, onde é feito? No tabelionato de Cruz Alta e posteriormente sendo levado a registro também no cartório de registro do imóvel. Então, a competência, ela desses tipos de ação, ela é absoluta. Então, tanto para a via extrajudicial quanto para a via judicial, então é importante saber a localização do teu imóvel, né, para que você possa se mover nesse sentido. Também, né, o artigo 570 aí do Código de Processo Civil, ele permite, então, acumulações dessas ações na área judicial. Por quê? Porque geralmente está envolvido uma ação de divisão de terras, mas primeiro eu preciso saber a demarcação, eu preciso saber os limites. Então, sim, pode ser feita essa acumulação, né? E, obviamente, né, em primeiro lugar vai ser analisada a demarcatória para depois ser analisada a outra, né? Então, importante entender sobre isso. Outra questão prática, né, que eu vejo muito e que as pessoas, talvez por falta de conhecimento, muitas pessoas não respeitam os limites das áreas. Mas que limites são esses, Elisângela? Se você não fez o georreferenciamento das áreas, o que é o georreferenciamento? Você vai lá, contrata um perito, né, um engenheiro agrônomo, que tem conhecimento sobre isso, e ele vai fazer a demarcação da área
através, né, de umas estacas de concreto com numeração do INCRA, onde esses dados todos vão todos para o INCRA e lá ficam armazenados e você, então, delimita toda a sua propriedade. Ah, Elisângela, mas eu não fiz ainda. Os seus marcos é as cercas. E o que a gente vê muito? As pessoas, como a cerca é fácil de mudar de lugar, nós vemos muito má intenção nisso. Ou seja, as pessoas querendo mudar as cercas, né, para dizer, não, isso aqui é um pouquinho mais para lá, isso aqui é daqui, não, isso é crime. E esse é um ponto que eu quero trazer, que eu quis muito trazer aqui, porque muitas pessoas não sabem. Inclusive eu trouxe aqui que é um crime de alteração de marcos, tipificado no artigo 216 do Código Penal. O que esse tipo penal envolve? Exatamente a conduta de intenção de apropriação total ou parcial de coisa móvel ou alheia. O que é isso, Elisângela? Me responde. Sim, é um crime onde você está se apropriando daquilo que não é seu. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas dizem, vamos colocar a cerca mais para cá. Eu vou arrumar a cerca. E aí arrumam a cerca, em vez de arrumar a cerca e colocar no mesmo lugar onde estavam, vão lá e colocam um pouquinho mais para cá. Gente, eu sempre digo, se não é na lei, alguém lá em cima está vendo. É intenção errada. A gente não pode, de forma alguma, manipular situações de fato que já estão colocadas. Inclusive, as cercas são os referenciais utilizados para a colocação dos marcos. Então, a cerca é muito mais, eu digo que a cerca é um instrumento utilizado muito mais antigo do que os próprios marcos. Inclusive, no Google, tem as fotografias antigas que a gente consegue puxar das cercas. Então, Elisângela, o que eu faço? Eu, por exemplo, arrendei o meu imóvel, eu fui olhar e as cercas não estavam nos meus lugares. Você, né, obviamente tem que conversar com essas pessoas e recolocar lá. Mas tem um terceiro, quando eu vi, chegou, e você como proprietário, você tem a obrigação de ir na polícia, fazer um registro de ocorrência, abrir um boletim de ocorrência para denunciar isso. Porque não interessa quem seja, pode ser até o teu arrendatário, ele está errado. Né? Não importa. A obrigação de vigilância da propriedade rural é do proprietário. Então, o proprietário precisa se mover, sim, né, sob pena de que aquilo depois possa espingar nele mesmo. Então, a importância de entender que a alteração de marcos é um crime tipificado no Código Penal. A reposição de marcos também é crime, ou seja, eu vou lá e vou repor o marco em cima do que já está feito, principalmente quando é áreas georreferenciadas. As áreas georreferenciadas, elas já estão ali, já estão cadastradas, já estão, inclusive, o georreferenciamento, quando feito, ele é levado ao cartório de registro de imóveis e é averbado na própria matrícula. Então, tem lá na própria matrícula todas as vértices, todas as questões mais técnicas em relação a isso. E esses dados não estão só ali na matrícula, como estão lá no INCRA também. Então, assim, cada vez mais nós temos que entender que quanto mais claro e mais transparente forem as condutas em relação aos vizinhos, né? Porque isso, sim, é a relação com vizinhos ou a relação até dentro, né? No caso de um arrendamento, né? Ou subarrendamento, desde que autorizado, mas essas questões, quanto mais claras possíveis, menos conflitos elas são geradas. E a pena de prisão é de até 6 meses, ou multa financeira alta, né? Então, existe pena de prisão para esse tipo de situação. Então, a importância, né, que a gente está trazendo hoje aí é de saber, obviamente, que tem que ser feitas, todas essas questões aqui tem que ser feitas da maneira mais correta possível para evitar situações lá na frente que possam gerar processos judiciais também, não só quanto a essa questão, mas indenizatórias, inclusive. Né? Porque
Hoje o Google, ele retrata tudo, ele fotografa tudo. Aí você acha, né, que com com a mão humana isso não é visto? É visto sim. Então, a importância a gente trazer aqui, né, de que não podemos negligenciar, né, temos que fazer as coisas corretas. Elisângela, eu não tenho esse georreferenciamento ainda. Eu não fiz isso, corra fazer. Por quê? Porque você vai ter uma segurança maior ainda, porque os teus dados vão estar lá no INCRA, né? E eu não me lembro os prazos, porque eu acho que os prazos também para as pequenas propriedades também eles tiveram uma dilação maior, né? Então acho que você ainda consegue fazer, mas faça. Não deixa de não fazer, porque é muito caro. O que é caro? O que é caro? Né? Não, a gente sempre fala aqui, né? Os negócios que a gente tem sobre administração, nós temos o dever de continuar investindo e continuar cuidando. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio dos negócios. Esse é o desafio porque as leis mudam, né? Não existia essa lei anteriormente, então era só por cercas mesmo e rios, né? E os rios também compõem muitas vezes as divisões. Esses dias eu tive até uma experiência de um cliente que eu fui lá no tabelionato com ele, que ele foi chamado como lindeiro para assinar, né, a anuência de que sim, esse imóvel está ali, é dessa pessoa, os limites estão certos, e quando tem já o referenciamento fica mais tranquilo, porque não tem como haver essa sobreposição. E o INCRA nem registra se houver sobreposição de dados em relação àquela área. Então, a importância, né, de a gente estar sempre na frente, né, de estar sempre, né, Carol? Porque é algo também que a gente acaba vendo com os nossos clientes muitas áreas são arrendadas e são contrato de anos, que passou de pai para filho. Sim. E existe uma, talvez, confiança entre as partes. Mas quando atinge a questão patrimonial e de dinheiro, muitas coisas acontecem. Então, a partir do momento que tu tem uma segurança na matrícula da delimitação ali das terras, e aí você consegue ver na sua matrícula se está registrado como uma área maior, ou efetivamente existem as confrontações certinho, aí realmente a segunda opção é que traz essa segurança, porque a confiança, apenas por existir um contrato de arrendamento ou algo assim, não é o suficiente, porque o que vale é o documento público que está registrado, né? Então você aí que é proprietário, né? Ou está até na posse, você pode estar até na posse e o proprietário não fez ainda. Né? Tem uma conversa aí, alinha essas questões, que eu acredito que isso vai trazer mais segurança jurídica, segurança de fato, inclusive, né? E menos incômodos, né? Com situações alheias, né? Porque as pessoas que estão trabalhando na propriedade geralmente são pessoas simples, geralmente as pessoas não têm esse conhecimento, então nossa obrigação justamente é isso, é compartilhar esse conhecimento para que você possa, né, agregar valor ao seu negócio, né? E sim, né, tanto lá para frente, na hora de vender, você também ter a segurança de quantos hectares você tem, né? Como que a organização em relação aos impostos, né? E também a essas situações aí que podem gerar conflitos graves internos entre famílias. Famílias brigam muitas vezes porque a terra é isso, a terra é aquilo. Tem situações, tem terras que tem mato, não tem mato. Então veja assim, tem as áreas de preservação permanente que devem ser também computadas no total. Então a importância de ter um perito, é um time que eu falo, né? Nessas situações tem que ser levantado um time para tratar. Então, eu preciso dos peritos para ajudar, eu preciso de um auxílio jurídico para ajudar também, né, nessa questão. Eu preciso de fotos, né, comprovando, né, ter a documentação correta também. Então, assim, é uma série de requisitos para que você possa regularizar essa situação interna. Né? Lembrando, novamente, como eu falei lá no início, esse procedimento ele pode ser feito de forma extrajudicial, porém as partes têm que concordar. E esse é o ponto. Então, às vezes é mais fácil eu gastar 4 meses, 5 meses conversando entre todos do que uma ação judicial.
Aí tu vai me dizer, mas Elisângela, tu tá falando, advogando contra a justiça? Não. Eu sei muito bem disso, das dores de cabeça, que um processo dessa envergadura pode trazer prejuízos graves, inclusive para quem entrou. Porque a pessoa que entrou pode muitas vezes entrar de forma errada. E aí o problema maior volta para ela mesma. Então a importância de ter sabedoria, né, do que fazer. Então é importante muitas vezes eu me esforçar, né, e fazer essas reuniões de alinhamento, onde as partes podem chegar num consenso, um denominador comum, né, porque sim, certamente, né, não é todo mundo, muitas vezes não é todos que ganham, né. E outra coisa que eu esqueci de falar é que nessas demarcatórias, muitas vezes, a matrícula está lá 105 hectares e na demarcatória pode estar 100 hectares. E aí, não, mas cadê esses 5 hectares? Ou pode estar lá 105 hectares e a demarcatória deu 110. Então tem todas essas... Ah, mas por que isso tudo ocorreu? Porque na época, lá atrás, nós fomos olhar um registro histórico das terras, eles iam lá e falavam assim, é lindeiro do fulano, com fulano, com fulano, e eles não faziam as medidas, eles simplesmente chegavam, se apossavam, e eles mesmos construíam as cercas e as coisas eram estabelecidas assim. Então, muitas vezes até de forma bem violenta, né? Então, as coisas mudaram, né? E com certeza para melhor, né? A fim de que haja uma transparência aí para que os negócios, né, possam avançar. Certo? Então é isso. Caso você tenha dúvida em relação a essas questões, né, nos chame no direct do Instagram, que a gente está aberto para poder auxiliá-los em dirimir as dúvidas em relação aos limites, né, de propriedades. E você, né, que ainda não se antenou para isso, saiba que os procedimentos extrajudiciais vêm para auxiliar muito, como a Carol mesmo trouxe. Até a redução de custos é muito grande. A redução financeira de custos é grande e vale a pena se esforçar um pouco mais para fazer na via extrajudicial, que isso aí, de uma certa forma, causa harmonia familiar também. Então, um grande abraço para vocês. Carol. Isso aí, obrigada pela presença de todos, estamos à disposição, né? É isso aí. Até quinta-feira que vem, com mais um Café com Direito.